Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos vocês. Muito boa noite a todos os que estão nos acompanhando aqui através do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a uma noite especial como essa. Nós estamos dando início a esta live extraordinária, retomando este projeto chamado Zoom, sob as lentes de Jesus. E é com muita alegria que eu quero receber vocês para alguns minutos aqui de reflexão, conversa, troca de experiências e meditação na palavra. Hoje, de forma especial, meditaremos no livro de Provérbios. Dividiremos essas nossas lives relacionadas ao livro de Provérbios em pelo menos 4 blocos. Hoje vamos fazer a abertura dele e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre este livro extraordinário, um dos livros sapienciais, livros de conhecimento, de sabedoria, um dos livros escritos por Salomão, segundo a tradição, e que traz diversos conceitos, segredos, princípios, não apenas de Salomão, mas também de outras pessoas que receberam a mesma inspiração. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando conosco aqui na live. Muito obrigado pela presença, participação de vocês. São vários amigos que estão entrando aqui. Deus abençoe Manlib, Namaicon, Deus abençoe Roberta, Souza, Júlio, Deus abençoe Danilo, está conosco. Sejam bem-vindos, Adriel. Sejam todos muito bem-vindos. Que especial estar com vocês aqui hoje. Vocês que estão se conectando conosco, estão nos ouvindo, estão acompanhando, já vão comentando pra gente aí da onde vocês estão nos ouvindo e se o som está bom. Se o som estiver ok, já deixa aí o seu ok para o som, já manda um joinha. Estão conseguindo nos ouvir bem. Hoje eu não estou fazendo a live da minha casa, estamos em visita e aproveitei aqui o espaço para fazermos essa transmissão com vocês, uma vez que nós já havíamos marcado esse nosso compromisso, que, diga-se de passagem, será um compromisso semanal. Adriel, seja bem-vindo. Júnior, Deus abençoe meu amigo Júnior, seja bem-vindo. Patrícia, ok, Manlibna chegou aí, que bom, maravilha. Rafael de Cerro Azul está com a gente. Deus abençoe, Rafa, que bom que você está por aqui. Minas Gerais, Júnior, terra boa, terra de Minas Gerais. Estivemos aí em Minas em novembro, a última viagem que fizemos para Ipatinga, Minas. Sou apaixonado por Minas, o povo mineiro é extraordinário. Ariel, que legal, Ariel. Tá chegando o som então, né? Ótimo, ótimo. O Júlio tá na casa do irmão Irajá, que bom, vocês estão acompanhando então, né? Manda abraço para toda a família Midicaule, toda a família Oliveira, família do irmão Irajá, nosso pai na fé, nosso mentor. O Ariel, gente, que está conectado aqui com a gente, o Ariel tem uma história de vida extraordinária. Uma história de superação sem precedentes. Vocês que estão conectados na live aqui conosco, podem acompanhar o Ariel. Aqui faço uma recomendação, Ariel Delfrati, ele tem um testemunho muito lindo de superação, escritor de um livro que tem impactado a nossa geração e vocês crescerão muito ouvindo a história do Ariel. Lúcio, seja bem-vindo, Lúcio, obrigado pelo carinho. Lúcio é um grande amigo também, é um irmão, estivemos juntos alguns dias atrás e eu fico muito feliz de ter você aqui. Ah, Roberta, sim, eu estava pensando em vocês essa semana. Lucas, manda um abraço pro Lucas, essa semana eu estava pensando em vocês, está vencendo o contrato, hein? Vai ficar na live esse registro. Gente, vocês que estão mandando mensagem para nós aqui, estão nos acompanhando, aproveita que é o começo da nossa live e já compartilha essa transmissão. Compartilha aí com pelo menos 10 pessoas, bem rápido, pelo menos 10 pessoas. Gisele, Gi, Deus abençoe, que felicidade ver você aqui, Gi. A Gi é uma amiga, esposa de um amigo, o Magno, e são pessoas especiais do nosso coração também. Que alegria ter vocês aqui. A Gi é mentora financeira e logo a gente vai fazer uma live com a Gi também. Pessoal, você que está se conectando conosco, então, aproveita agora e envia. Clica aí no aviãozinho, dispara para pelo menos 10 pessoas, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre inteligência espiritual, começando no livro de Provérbios, vamos observar alguns segredos de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para o ano de 2022, e que sem sombra de dúvidas vão trazer resultados extraordinários, resultados práticos para a tua vida. Então,
conecta conosco aí, encaminha essa transmissão para pelo menos 10 pessoas, envia aí para pelo menos 10 pessoas esse vídeo. Nós estamos agora ao vivo, estou falando aqui de Curitiba e Deus tem uma palavra para a tua vida. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Provérbios. Bora lá, compartilha. Quem está compartilhando, por favor, já avisa. Quem está compartilhando, avisa. Pastor, já enviei. Quem compartilhou, coloca aí uma chaminha, coloca um fogo. Tem fogo aí? Coloca um fogo. Esse é o nosso símbolo, né, gente? Avivamento, fogo. Coloca aí, então. Se você compartilhou, coloca, compartilhei. Vamos ver quem compartilhou, vamos expandir isso que nós estamos fazendo aqui, vamos alcançar mais pessoas, vamos fazer com que esta mensagem chegue em mais vidas e mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Quem compartilhou, coloca aí pra gente nos comentários, eu compartilhei. Vamos acompanhar aqui quem tá compartilhando. O pessoal tá chegando conosco, Rafael compartilhou. Isso aí, Rafael, fogo, tem chama aí. Coloca fogo aí, vamos lá. Quem compartilhou, envia para as pessoas, para os amigos, compartilha. Clica aí no link, no aviãozinho e você consegue disparar. Alcança aí pelo menos 10 pessoas. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Tem chama aí, irmã Líbina? Tem fogo? Oh, glória! Deus abençoe. Olha aí, a Roberta compartilhou, a Ariel compartilhou, a Líbina compartilhou. E já está subindo o número dos nossos amigos que estão entrando aqui para participar desse momento de comunhão. Pastor Franklin acabou de entrar conosco. Pastor Franklin, um grande amigo, um pregador do evangelho. Grande abraço, meu amigo Pastor Franklin. Que bom ter você por aqui. Que alegria para nós receber você aqui conosco. Se ficar por aqui, depois conversamos um pouquinho também. Olha aí, o pessoal está compartilhando. Ariel compartilhou. Quem está conosco, compartilha. Gente, vamos lá então. Você que tem papel, caneta, bloco de notas, separe aí o teu material de anotação, porque essa live será extraordinária. Hoje eu vou contar pelo menos 3 segredos para vocês. 3 segredos do livro de Provérbios, 3 verdades que nós aprendemos no livro de Provérbios que vão mudar a tua vida. 3 segredos do livro de Provérbios que podem revolucionar a tua história, deste primeiro bloco do livro de Provérbios que nós vamos observar agora. Você que tem aí o seu bloco de anotações, trouxe o seu material para essa live extraordinária sobre o livro de Provérbios, separe aí então o seu material e nós vamos ler apenas um versículo, só um versículo aqui de Provérbios. Nós vamos ler um versículo do livro de Provérbios, o versículo de número 2. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 2. Olha que legal, o Adson compartilhou. Que legal. Quem está compartilhando, está com a gente na live, coloca aí compartilhado e coloca o fogo. Chama. Chama aí, tem chama aí. Coloca o fogo aí e mostra que você compartilhou para a gente estar acompanhando. Então, nós vamos interagindo na nossa conversa. Antes de iniciar a leitura, vamos só ratificar isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos retomando um projeto que tivemos no ano de 2021, projeto Zoom, sob as lentes de Jesus. Eu lembro que quando começou a pandemia, nós estávamos preocupados em como nós iríamos abraçar as pessoas com a palavra de Deus, como nós iríamos pastorear, mentorear, acolher as pessoas que estão no reino, caminhando pelo reino, em prol do reino. E uma das ferramentas que muito foi utilizada na época foi a ferramenta do Zoom, uma plataforma de transmissão, uma plataforma que foi utilizada em paralelo ao Google Meet. E nós, particularmente aqui na nossa congregação, Ismael tá aí com a gente. Ismael, beijo no teu coração, meu amigo. Tem fogo aí também. Tem fogo aqui, tem fogo aí. Tem fogo aí, Júnior. Tem fogo aí, meu amigo. Que coisa maravilhosa. Vamos compartilhando. Então, essa nossa preocupação de acompanhamento, de mentoreamento, de pastoreamento, ela conseguiu ser acolhida não como presencial, mas com as ferramentas que tínhamos no momento, através dessas plataformas. E o Zoom foi uma delas. Foi um boom, o Zoom. Na época foi um boom. Todo mundo fazia transmissão por Zoom, live por Zoom. Eu tive aulas no mestrado com o Zoom. E uma ferramenta extraordinária. Eu aproveitei que esse Zoom, a palavra Zoom, estava já no consciente coletivo. Todo mundo falava e eu pensei, poxa,
Por que a gente não cria um projeto que fala sobre o Zoom, mas não a plataforma Zoom? Zoom vinculado a focalizar, expandir, ampliar, o zoom da máquina fotográfica, o zoom do teu celular. A gente usa aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo conhece, o zoom. A gente associa um conhecimento comum com o propósito de expansão, de focalização e focalizar não apenas por focalizar, focalizar sob as lentes de Jesus. Então, qual é a proposta dos nossos encontros semanais? Assim como a gente começou a fazer lá em 2021, fizemos em 2020, agora nós estamos expandindo para o ano de 2022, não apenas como uma proposta de transmissão online, mas uma proposta também presencial, em especial para os nossos membros aqui da congregação de Santa Bárbara, em Curitiba, e para as pessoas de Curitiba que quiserem participar conosco. Nós faremos este encontro de forma presencial e online a partir de semana que vem. Hoje estamos dando abertura, como disse, não estou em casa, mas estou fazendo este momento com vocês fora da minha residência, fora de casa, fora da igreja, mas cumprindo nosso propósito. A partir de semana que vem isso vai ser dentro da igreja e vai ser online também. Da mesma forma como nós estamos conversando, eu vou estar conversando com vocês, interagindo com as pessoas que vão estar presentes para participarem desse encontro que será extraordinário. Zoom, foco, focar, expandir. Expandir o quê? Expandir vários assuntos, expandir vários temas. Temas que são importantes, temas que são fundamentais, temas que vocês vão sugestionar. Temas que vocês vão sugestionar. Ó, o Denner está aqui com a gente. Denner, seja muito bem-vindo, Denner. O Denner é um grande amigo, Adriana, Jotson, sejam muito bem-vindos. Quem está entrando aí, Beto, além de compartilhar a transmissão, compartilha ela e coloca o fogo. Tem chama aí com você, coloca o fogo. Compartilhou? Escreve aí, compartilhei, coloca as labaredas de fogo aí, porque é isso que vai marcar o nosso tempo. Nós viveremos uma geração incendiada pela glória de Deus. Então, retomando, nosso propósito é expandir assuntos importantes, cruciais, que vocês vão compartilhar com a gente. Vocês vão enviar para nós, vocês vão enviar para mim. Vão dizer, pastor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse tema? Que tal sugestionar o tema para a live de semana que vem? Que tal falar sobre esse assunto? Eu estou com um pouco de dificuldade na igreja, no ambiente onde eu estou inserido, e eu estou vendo que eu precisaria um pouco mais de suporte, de base, de argumentação. Hoje, por exemplo, eu estava me preparando para entrar na live e estava sem perguntas. Pastor, tem como o senhor me fundamentar um pouquinho mais o dízimo? Um tema importante para a gente tratar. E são vários os temas. Não temos limites aqui para pensarmos juntos. Eu não conheço tudo, muito pelo contrário, tenho o meu conhecimento muito limitado, mas algo que tenho no meu coração é desejo de aprender. Isso queima, sempre queimou na minha vida. Então nós vamos aprender e crescer juntos às quintas-feiras, 20 horas, sobre temas importantes que às vezes nós não conseguimos falar, dissertar, acompanhar na igreja, no púlpito. Então aqui a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar esses temas com vocês, conversar com vocês, expandir esse nosso momento de comunhão aqui com vocês e focalizar. Mas não vamos focalizar sobre qualquer lente. Por exemplo, a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre salvação, a gente vai falar sobre dízimo, a gente vai falar sobre relacionamento interpessoal, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Todos os assuntos que nós formos falar aqui no Zoom, nós vamos falar sob a perspectiva de Jesus. Todos os assuntos. Como que a gente consegue fazer isso, pastor? Descobrindo pela Bíblia como Jesus pensava, como Jesus observava esses assuntos. Afinal, nós somos cristãos. A nossa proposta é replicar o pensamento de Cristo. E isso hoje é muito importante porque nós estamos inseridos em uma sociedade que está constantemente tendo interferência nas lentes com as quais ela enxerga o mundo. Eu e você, que somos cristãos, recebemos uma formação discipular, estamos na igreja buscando aprender, a gente recebe uma orientação bíblica para enxergarmos o mundo a partir dos olhos que a Bíblia nos oferece, a partir da mente que Cristo nos dá. Nós não olhamos para o mundo com a nossa mente, nós devemos olhar para o mundo com a mente de Cristo.
Isso é um processo de transfusão de cérebro, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Contudo, nós estamos em um processo de transformação, pois até Cristo chegar em nós, ou até nós chegarmos a Cristo, nós recebemos várias lentes, várias formações. Nós recebemos lentes culturais, nós recebemos lentes intelectuais, lentes sociais. Nós recebemos crenças que foram construídas em nós pelo ambiente onde nós estamos inseridos, e nós olhamos a vida com as experiências que nós temos, com aquilo que somos. E a partir de Cristo nós precisamos olhar com aquilo que Cristo é. Então é neste propósito que nasceu o Projeto Zoom, sob as lentes de Jesus. Nós vamos focalizar assuntos pela perspectiva de Cristo e descobrir que muitas coisas que nós olhamos com uma mentalidade que não é cristã. Uma mentalidade que muitas vezes é influenciada pelo pensamento modernista, pós-modernista, um pensamento filosófico, um pensamento grego-helenizado, um pensamento platônico, um pensamento gnóstico. E a gente acredita que aquilo vem de Deus, a gente acredita que aquilo vem de Cristo, quando na verdade nada tem a ver com Cristo. Então, aqui, gente, aqui é o lugar que a gente vai aprofundar nosso conhecimento em temas tão importantes, sob as lentes de Jesus, e esses temas, quem vai nos dar são vocês. São vocês que vão dizer, pastor, semana que vem a gente vai ter que falar sobre isso. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer, o que Jesus pensaria sobre esse, o que Jesus pensa sobre isso pela palavra. Como que a gente pode lidar com esses temas? Como que a gente pode trabalhar com isso? Essa conferência Zoom, ou o Zoom, ele se transformou também em uma conferência. Nós já tivemos 3 encontros. 3 encontros, Robson. Seja bem-vindo, Robson, Simone. Quem está entrando com a gente, compartilha. Tá? Quem está conectado conosco aí, compartilha com pelo menos 10 pessoas. Depois de compartilhar, você vai escrever compartilhado e colocar aí a chama de fogo. Coloca a labareda aí. Coloca o fogo, o emotionzinho de fogo aí. Que a gente vai queimar aqui hoje nosso coração em conhecimento, em graça. E eu sinto essa graça já falando com vocês aqui. Então, gente, é essa a proposta. Vocês vão nos sugestionar, nós vamos sentar, vamos conversar sobre esses temas. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, que através dessa transmissão já se tornou conferência. Nós tivemos 3 conferências Zoom sob a lente de Jesus. Uma delas nós tivemos lá em Campina Grande do Sul, com os adolescentes e jovens daquela cidade, e foi algo extraordinário. Nós não programamos um tema de fala específico, eu programei uma fundamentação, um período de fala que fundamentaria a nossa conversa, e durante a conversa eu recebi as perguntas de quem lá estavam, e foi extraordinário. Foram mais de 3 horas de conversa, que se fosse em ambiente de culto, talvez alguém não conseguiria ficar, mas como nós estávamos conversando, foi algo muito especial, porque nós estávamos respondendo perguntas. Escute isso. Eu estava respondendo. Robson, Deus abençoe, mano. Coloca o fogo aí. Compartilhou. Eu estava respondendo perguntas. Eu estava respondendo perguntas. Por que isso é importante, pastor? Porque as perguntas demonstram as necessidades. Quando eu faço uma pergunta, eu revelo o que eu preciso, o que eu necessito. E isso é importante, por quê? Porque muitas vezes nós falamos o que nós queremos, e quando eu falo o que eu quero, eu respondo perguntas que não são feitas. Grava isso no seu coração, porque tem muita gente ocupando espaço no púlpito, ocupando voz, ocupando as redes sociais, as plataformas para responder perguntas que não estão sendo feitas. Quais são as perguntas que a nossa geração está fazendo? Quais são as perguntas que o nosso tempo está fazendo? Nós fomos levantados por Deus para responder as perguntas do mundo, as perguntas que a nossa sociedade está fazendo. O que eles precisam? Qual é a necessidade? O que eu vou responder é o que o mundo precisa. Não vou responder o que o mundo quer. Eu vou responder o que o mundo precisa. Então nós estamos aqui para responder perguntas que estão sendo feitas. Nossa teologia precisa responder perguntas que estão sendo feitas. Senão nós seremos pregadores, seremos pessoas, seremos discípulos
que não vão influenciar. Todas as vezes que eu respondo pergunta que ninguém fez, eu não influencio em nada. Mas vamos lá. Olha aí, muita gente entrando conosco. Que especial ter vocês aqui. Quem está conectado conosco, compartilha essa transmissão, escreve aí compartilhei, coloca o emotionzinho de fogo aí, porque vai queimar teu coração em nome de Jesus. E como nós estamos começando o Zoom, nossa primeira aula hoje, nosso primeiro encontro, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Todos os anos eu separo no mês de janeiro, em especial o mês de janeiro, os 31 dias do mês para ler cada dia um capítulo de Provérbios. Isso é um projeto que eu tenho no coração, inclusive é um livro que está saindo sobre um projeto de desenvolvimento de inteligência espiritual a partir do livro de Provérbios. E isso eu tenho feito já há alguns anos. Todos os dias um capítulo de Provérbios. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco do livro de Provérbios para nessas pelo menos quatro blocos que nós vamos ter aí sobre o livro de Provérbios. Temos uma base para conversarmos alguns assuntos e já definindo os nossos próximos temas. Olha aí, Robson compartilhou, Denner compartilhou, Adson compartilhou, tem fogo aí, Robinho. Top, gente boa demais. Pessoal, quem está conversando aqui conosco, muitos são membros da AD Santa Bárbara, a melhor igreja de Curitiba, a igreja mais avivada, o povo mais lindo de Curitiba está lá na AD Santa Bárbara. O Denner está querendo pegar a carta dele para congregar com a gente lá, né, Denner? Brincadeira, tá? Não deixa o pastor Alzia saber disso. Provérbios de Salomão, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Olha aí, gente, o livro de Provérbios contém vários segredos para uma vida de sucesso, assim como a Bíblia. Em especial, o livro de Provérbios, ele contém esses segredos por temas, por blocos, separado, sistematizado, aplicável de forma muito prática à vida. No livro de Provérbios você vai aprender como você deve chegar para conversar com alguém importante. No livro de Provérbios você vai aprender como você deve se posicionar numa mesa com pessoas. No livro de Provérbios você vai aprender como gerir negócios, como administrar sua vida tanto pessoal como sua vida profissional. São segredos extraordinários que o livro de Provérbios ensina. Eu tenho dito todas as vezes que tenho ensinado na congregação onde Deus tem nos dado o privilégio de pastorear a congregação de Santa Bárbara, aqui no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, e por onde temos passado pregando a palavra de Deus nesse Brasil e fora, que a Bíblia é um livro de sucesso. Ela contém os segredos para uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Ela é tão recheada de conselhos para o sucesso que a pessoa pode até não acreditar em Deus, mas se ela cumpre o que está escrito na Bíblia, ela vai ser uma pessoa bem-sucedida, pelo menos na terra. Pelo menos na terra. Não no céu, não espiritualmente, mas aqui na terra. No seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com o trabalho, no seu relacionamento pessoal, na sua vida pessoal. Ela contém segredos para isso. É claro que para a salvação é necessário crer em Deus, em Cristo Jesus, e nós não duvidamos disso de forma nenhuma. Contudo, a Anne está com a gente aí. Deus abençoe, Anne, seja muito bem-vinda. Bom ter você aqui conosco. Esses segredos mudam a nossa vida. Por exemplo, eu sempre tive muita resistência com alguns assuntos e quando algumas pessoas nos falavam, eu pensava, poxa, será que isso é de fato a gente demonstrar o nosso cuidado, nossa atenção a quem está sobre nós? E daí você vai ler o livro de Provérbios e descobre que está na Bíblia. Quando você for conversar com alguém importante, leve um presente, porque a pessoa vai te ouvir. Gente, nossa cultura chama isso de outra coisa, mas é um conselho bíblico para um desenvolvimento de um bom relacionamento. Vamos lá então. Vamos começar. Quem está com a caneta de anotação, bloco de anotações, caneta, papel aí para anotar. Olha, o pessoal já está compartilhando, hein? Legal. Você que está entrando com a gente, compartilha essa transmissão. Compartilha porque vem aí 3 segredos de Deus para a tua vida no livro de Provérbios. Primeiro,
Tudo o que você desconhece, tudo que você desconhece, você tem tendência para ignorar. Grava isso no seu coração. Escreve essa frase, anota, faz um print, depois você marca eu lá. Tudo que você desconhece, você tem tendência de ignorar. É muito fácil a gente desprezar o que a gente não conhece. Olha aí que forte. É muito fácil a gente desprezar o que a gente não conhece. Isso em todos os assuntos. Falando de conhecimento, quando você não conhece sobre algo, aquilo não chama a tua atenção. Quando você não conhece sobre algo, aquilo não te atrai. O que te atrai é o que você já tem pelo menos um conhecimento, um nível de conhecimento suficiente para atrair a tua atenção. Quer ver um exemplo? Quem aqui navegando pelos canais da televisão ou naufragando pelas redes sociais, encontra uma partida de cricket, para assistir cricket e fala: meu Deus, que jogo extraordinário. Fala para mim. Se tiver, fala aí que eu quero ver. Não tem, né? É difícil. Por quê? Porque você não entende nada de cricket assim como eu. Eu não entendo nada de cricket. Eu não sei quais são as regras, eu não sei qual que é o propósito do jogo, eu não entendo o que eles estão fazendo lá. Aí eu não paro para ver. Contudo, o brasileiro é apaixonado por futebol. Eu sou uma exceção. Eu gosto de futebol, mas não assisto. Tenho um pouco de paixão por outro tipo de assunto. Gosto mais de esportes mais intensos. Então, o futebol não é tão atrativo para mim. Eu gosto, de vez em quando assisto alguma coisa ou outra, mas não tenho nenhum time que torço, enfim. Mas quem gosta de futebol, quando tá passando e de repente vê um bom jogo, um clássico, fala pra mim aí, quem tá acompanhando e gosta de futebol, qual que é o clássico que você gostaria de estar assistindo aí? Clássico é Paraná e Malutron. Não, tá na Champions League, na Euro. Um jogo de futebol top. Você para e você assiste, porque você conhece as regras, você entende aquilo. Você sabe qual que é o propósito. Você reconhece a habilidade de alguns jogadores e você vai parar para assistir. E aquilo te encanta. Nossa, joga bem, joga muito, joga demais. Aquilo te encanta, porque você tem um nível de conhecimento sobre aquele assunto. Quando a gente desconhece algo, aquilo não nos atrai. Olha o clássico aí do Lúcio. Corinthians e Palmeiras, hein, Lúcio? Você é palmeirense, né? Fala a verdade. A sua compartilha isso aí, gente. Quem tá conosco, compartilha. Não deixa de compartilhar. Pelo menos umas 10 pessoas aí. E viu o fogo. O fogo é a marca da nossa tribo. Nós vamos ensinar. Nossa geração de fogo. Coloca a labareda de fogo aí. Coloca a labareda de fogo. Então, quando a gente não conhece algo, a gente tem dificuldade de se envolver. Tem mais um código, mais um segredo de Deus para a tua vida. Quando a gente não conhece, a gente tem dificuldade de se envolver. Já conversou com alguém sobre algum assunto que você não entende? Você vai conversar com um especialista do mercado imobiliário, você não entende nada. Tá? Então fala, gente, veja aí, vamos ver se vai melhorar. A internet que tá ok, estão conseguindo me ouvir bem. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui que a fala está cortando. Veja se já foi restabelecido, por favor. Não podemos perder isso por nada, gente. Uma oportunidade única. Conhecimento extraordinário. Tá travando a voz? Muito. Vamos tentar ajustar isso aqui, gente. Não pode ficar sem voz. Vamos lá. Veja aí. Ficou melhor? Veja se está travando. Ficou melhor? Se ficou melhor, me avisa. Voltou? Ótimo. Obrigado. Amo vocês. Isso aí. Voltou. Então, conversar com alguém. Eu estava dizendo que aquilo que você não conhece, você não se envolve. Então, quando você vai conversar com alguém, obrigado, gente. Obrigado. Quando você vai conversar com alguém sobre um assunto que você não entende. Exemplo. Você vai conversar com alguém sobre o mercado imobiliário. Você não entende nada de imóveis. Você é do ramo automotivo, por exemplo. A pessoa vai começar a falar para vocês sobre as tendências, como que está funcionando agora a compra e venda, contratos, atualizações contratuais. E você vai ficar boiando. Ah, legal.
Ah, legal. Não é isso? Sério? Que legal, nossa. Mas não há um envolvimento com o assunto porque você não conhece. Da mesma forma, quando você vai falar algo que a pessoa não conhece, ela só pode interagir com você no teu assunto, mas não vai poder se envolver com você naquele assunto. Vou te dar um exemplo prático. Alguns anos atrás eu estava viajando, já são 15 anos viajando, Brasil e fora, pregando a palavra. E sempre que eu vou atender a agenda, eu vou com alguém. Dificilmente eu vou sozinho. Eu gosto sempre de levar alguém comigo para estar junto comigo em oração. Minha esposa é a primeira convidada, quando ela não pode, eu sempre levo um amigo, um obreiro que está conosco. Tá aí o Robinho com a gente, os dois Robson aqui da nossa igreja, o Adson, já foram atender a agenda conosco, o Irajá tá aí com a gente, é o que mais viajou comigo até hoje. Então, um dia eu estava em viagem com um amigo, e ele do lado, no banco do passageiro, começou a dizer: pastor, eu comecei a estudar um assunto que está revolucionando a minha mente. Eu disse para ele: tá, me conta, o que você está estudando? Ele disse: eu comecei a estudar sobre a bolsa de valores, day trade. Comecei a aprender um pouco sobre investimento, negócios, aplicações. E vou chamar, hein, Denner? Vou chamar, hein? E ele foi falando aquilo, foi falando sobre gráfico, métrica, sobre a oscilação do mercado, e foi alguns minutos falando com uma empolgação gigantesca, um entusiasmo extraordinário. E depois que ele terminou de falar tudo aquilo, ele olhou para mim e disse: e aí, o que você acha, pastor? Eu olhei para ele com aquele sorriso e disse: rapaz, que legal! Nossa, que legal, sensacional! E ele falou: e aí? Eu falei: nossa, legal, né? Mas então, mano, hoje a gente vai chegar lá na cidade e a gente vai ter que se hospedar lá. E mudei de assunto rapidamente porque eu não entendia nada daquele assunto que ele estava me propondo. E isso foi uma das crenças que eu precisei quebrar. Uma das objeções que eu aprendi com a Bíblia. Eu aprendi com a Bíblia, porque aquilo que eu desconheço e tenho a tendência de ignorar pode ser algo muito importante para a minha vida. Pode ser algo muito importante para a minha história. E o fato de eu não conhecer não deve ser a referência para eu desprezar alguma coisa. Poxa, se eu não conheço um assunto, o que eu faço? Eu vou procurar entender aquele assunto. O que eu deveria ter feito naquela conversa? Me explica melhor como que funciona, para que serve, como que a gente se envolve nesse negócio, como que a gente entende, como que a gente absorve. Por que isso, pastor? Porque os anos passaram e esse amigo meu se envolveu tanto e hoje tem uma vida muito bem sucedida por conta desse negócio. E agora, 2 anos atrás, eu comecei a buscar estudar esse assunto, a compreender, entender um pouquinho melhor sobre investimentos, sobre aplicações, sobre criptografia, sobre moedas digitais, enfim. Só que depois que eu comecei a entender, eu falei: poxa, lá atrás, em 2017, eu tive a oportunidade de ter entrado nesse mundo e não atendi a proposta. Por quê? Eu desconheci o assunto. Grava isso no seu coração. Quantas oportunidades você perde porque você não conhece? Ok, não conhecer é o problema? Não, porque você não se preocupa em conhecer. O fato de você não conhecer não tem problema nenhum. O problema é quando você não conhece algo e se fecha a absorção do novo conhecimento. Se fecha a absorção do novo conhecimento. Aqui está um dos maiores segredos do livro de Provérbios. Por quê? Porque ele te propõe um caminho progressivo de conhecimento. Ele te propõe um caminho progressivo de desenvolvimento. Ele não admite o estado de inércia, estagnação. Eu não conheço isso, não quero conhecer. Não. Eu não conheço, eu preciso estar aberto o suficiente para tentar compreender o mínimo daquele assunto para saber se aquilo é importante para mim ou não. Contudo, o conhecimento não ocupa espaço, gente. Não ocupa espaço. Sabe por que na maioria das vezes nós não queremos conhecer assuntos novos? Porque nós queremos ser autoridade em um assunto exclusivo e quando alguém apresenta algo que a gente não conhece, o nosso orgulho nos bloqueia de querer aprender pelo simples fato da gente ter que perguntar como funciona, porque todas as vezes que eu pergunto eu demonstro que eu não sei e quem está me falando é quem tem o conhecimento e eu preciso absorver. Então, aqui, o problema, ou a objeção que a gente precisa quebrar também é o orgulho. Por quê?
Porque o orgulho boicota o conhecimento. O orgulho, grava essa frase, anota ela, o orgulho é o contraceptivo do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado. O orgulho mata o processo de crescimento. Gente arrogante, gente orgulhosa não aprende ou aprende errado. Gente arrogante, gente orgulhosa não aprende ou aprende errado. Tem orgulho de perguntar. Explica para mim, fala para mim como funciona, fala para mim como é. Então, quando a gente quebra o orgulho e a gente absorve a característica de Cristo, que é a humildade, a gente cria em nós a manjedoura do conhecimento. Por quê? Porque a humildade é onde o conhecimento nasce. A humildade é a manjedoura da sabedoria, do aprendizado. Gente humilde aprende certo. Gente humilde aprende para sempre. A humildade te faz aprender, te faz ouvir. Por quê? Porque ninguém, já dizia a frase, é tão inteligente que não precise aprender algo. E ninguém é tão esperto que não possa ensinar algo. É tão limitado que não possa ensinar algo. Então tá aqui um segredo. Esteja aberto a aprender novos assuntos. Esteja buscando aprender novas áreas de conhecimento, desenvolver o teu conhecimento. São coisas tão importantes que a gente precisa cravar na nossa mente, na nossa alma, porque elas podem fazer sentido lá na frente. Às vezes uma informação que para você poderia ser desprezível agora, daqui 5 anos vai fazer tanto sentido na tua vida, e como você foi humilde ou esteve atento àquela informação lá atrás, você vai conseguir usar ela agora. Se você tivesse desprezado agora, você não saberia como usar, como aplicar. Então todo conhecimento é válido em todas as áreas da vida. Todo conhecimento tem um nível de significância para o desenvolvimento em alguma área da tua vida. Mesmo que esse conhecimento seja aparentemente insignificante. Eu vou te contar outro exemplo. Depois que eu aprendi isso, eu ouço tudo que estão falando e eu procuro absorver tudo, mesmo que aquilo não venha mudar minha vida aparentemente dentro da minha perspectiva. Esses dias eu estava fazendo uma caminhada lá no parque Imbu, parque, eu não lembro o nome do parque que tem em Maringá. Eu fui ministrar na cidade de Maringá, se tiver alguém de Maringá aí me ajuda. Fui ministrar na cidade de Maringá e pela manhã eu fui fazer um aeróbico, um cardio, logo cedo lá no parque. E estava com um amigo que foi comigo para ministrar e ele olhou para mim e tinha um pavão lá e ele falou: André, sabe por que o pavão ele ergue as penas e nas penas dele parece que são vários olhos? Vários olhos. Eu perguntei para ele, não sei por quê. Olha que legal, gente. Algum tempo atrás aquilo não ia fazer nenhuma diferença para mim. Eu não ia nem me interessar aquilo e eu não ia nem absorver, nem armazenar aquilo. Em nenhum momento eu ia absorver aquilo. Mas a partir do momento que eu entendo que todo conhecimento é válido e quanto mais eu conheço, mais eu cresço. Quanto mais eu conheço, mais eu me desenvolvo. Eu perguntei por quê. Eu nunca mais esqueci aquilo e tantas outras coisas que eu tenho perguntado no decorrer da minha vida e desde que eu aprendi a virar essa chave na minha vida. Ele disse: André, quando o pavão ele arma as suas penas, as penas com um desenho de olho, ela apresenta para qualquer possível inimigo a sensação de que não é só um animal, são vários animais. Quando os animais olham, quando os predadores do pavão olham aquilo, eles veem vários olhos e ficam com medo. Eu falei, poxa, que legal, um mecanismo de defesa do pavão é a sua beleza. O mecanismo de defesa do pavão é a sua beleza. Gravei aquilo. Aquilo mudou a minha vida hoje? Mudou? Não mudou. Pode mudar a minha vida? Não sei, eu acredito que não. Mas eu aprendi a absorver qualquer nível de conhecimento. Então, grava isso no seu coração, comece a se ouvir. Comece a se analisar quando você estiver conversando com alguém. Analise você. Será que você está interessado no que a pessoa está dizendo? Ou será que você é um daqueles que quando alguém está falando, você já está pensando no que vai responder? Por quê? Quando alguém está falando e você está pensando na tua resposta, na maioria das vezes você não está interessado em aprender o que a pessoa está dizendo. E isso é uma demonstração de orgulho, uma demonstração de arrogância que a gente precisa quebrar. Eu vou esperar você falar.
Grava isso no seu coração, porque isso está no livro de Provérbios. Quem fala antes que o outro termine, atesta a sua tolice. Então, não interrompa ninguém que está falando. Isso é o que a Bíblia diz, mas o que eu estou te dizendo aqui é: comece a se analisar, aprenda a se analisar. Eu estou interessado em aprender um novo conhecimento? Eu estou interessado em ouvir o que a pessoa está falando? Eu preciso parar para observar isso e começar a controlar. Se eu tenho o hábito de sempre estar falando e não ouço, eu preciso me policiar para aprender mais. Porque quando eu falo muito, às vezes eu falo coisas que não sei, pensando que muito sei. E aí tem outro texto de Provérbios, às vezes a gente precisa ficar mais calado, porque até o calado passa por sábio quando tá quieto, né? Gente, vamos lá. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Se tá fazendo sentido para vocês, tá conseguindo compreender o que eu tô querendo transmitir, coloca aí a chama de fogo aí. Tô entendendo, é a chaminha, labareda. Chama para nós aí. Chama para nós, coloca fogo para eu saber se vocês estão entendendo e a gente pode continuar a avançar mais um pouquinho. Esteja aberto a novos conhecimentos. Esteja aberto a novos caminhos de aprendizagem. Esteja aberto a novos processos de desenvolvimento. Esteja aberto a aprender, a conhecer. Isso aí, gente, tá fazendo sentido? Compartilha para mim aí. Coloca fogo aí para eu saber se tá queimando no teu coração. Oh, legal. Top demais, gente. Que maravilha, que legal. Que legal, Marcos, Rafael, Denner, Roberta. Faz sentido, então. Ótimo. Esteja aberto ao aprendizado, ao novo. 2022 chegou e você precisa estar aberto ao aprendizado. 2022 chegou e você precisa estar aberto ao novo. Não esquece disso. Anota isso. Comece a se ouvir. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou aprendendo? Será que isso... Porque pode não fazer sentido agora, mas lá na frente pode ser importante para você. Pode te fazer crescer muito. Muito. Segundo, vamos pro segundo. Olha aí, Simone tá com a gente, Robinson tá com a gente, Paulão, Deus abençoe. É só Santa Bárbara aqui, gente. Santa Bárbara em peso. Quero ver o print de vocês para depois a gente marcar lá nos stories lá. Só Santa Bárbara em chamas. Isso aqui é um segundo culto da semana. Quem não é de Santa Bárbara vai ficar com vontade de continuar de estar com a gente aí, porque a gente está aprendendo e muito, né, gente? Vamos lá. Segundo, a gente tem limites e nós precisamos reconhecer os nossos limites. Isso é importante. Então, a gente precisa reconhecer os nossos limites. Dentro dessa ideia de limitações, aqui nós vamos ter dois aspectos. Limites que a gente pode e deve superar e limites que devem ser respeitados. Os limites que devem ser respeitados são os limites impostos por Deus. Esses limites devem ser respeitados. Limites estabelecidos por Deus. Olha aí, o pessoal está falando. Hein? Vila Eliane, Vila Reno, Vilas Oficinas, tudo em fogo. Lapa, tivemos junto aí lá em Lapa semana passada. Foi um dia de muita glória. Vamos lá então, gente. A gente precisa respeitar esses limites. Os limites que a gente recebe de Deus são para a nossa preservação. Algum tempo atrás, com a ascensão da modernidade, um dos filósofos alemães, um dos filósofos da Alemanha, chamado Friedrich Nietzsche, ele criou uma onda, um movimento que revolucionou de forma negativa em alguns aspectos a sociedade e trouxe para a gente esse reflexo hoje. Ele criou o super-homem, ele criou o homem que não tem limites, o homem que não precisa respeitar os limites. É o camarada que vive a sua violenta emoção, a sua violenta paixão. Com isso, nós estamos vivendo hoje as consequências, uma geração que despreza limites. Todas as vezes que nós desprezamos os limites impostos por Deus com a desculpa de buscar a liberdade, nós estamos nos amarrando ainda mais. Grava isso. Deus estabelece limites.
Esses limites são para nos preservar. Deus diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás, não adulterarás, não cometerás, não dirás falso testemunho. São limites que Deus está colocando para quem? Para a gente viver bem. Se a gente rompe com o nome da liberdade, a gente rompe com o signo da liberdade, com o rótulo da liberdade, ao invés de liberdade a gente alcança prisão. Lembra do Éden? Quando o homem estava no Éden, Deus estabeleceu um limite. Qual era o limite do Éden? O limite do Éden era: não comerás o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é um limite estabelecido por Deus. Na ascensão de ser livre, enganado pelo diabo, ele vai lá e come. O que acontece com o homem depois que come? Ele vira escravo. Por quê? Romper limites expostos por Deus com o nome da liberdade, pela desculpa da liberdade, significa se amarrar ainda mais. Se prender, se envolver. Esses limites nós respeitamos. Contudo, existem limites pessoais que são nossos e a gente precisa superar. A gente precisa romper. A gente precisa quebrar. Principalmente quando esses limites nos impedem de desenvolver a nossa vida. Nos impedem de crescer, de ascender. Fala para mim quais são as tuas limitações. Poxa, eu queria muito aprender a falar inglês. Eu queria muito aprender a falar um terceiro idioma. Eu queria muito ingressar num curso de faculdade. Eu queria fazer uma pós-graduação. Eu queria montar um negócio. Mas eu não consigo. Isso daí, eu não tenho ferramentas suficientes. Eu não tenho habilidade suficiente. Gente, a ausência de algo pode ser suprido com a presença disso. Isso aqui é simples. A ausência de algo é suprida com a presença de algo. Se você tem ausência de ferramentas para montar o teu próprio negócio, busque as ferramentas para montar o teu próprio negócio. Supere os limites. Rompa com essas limitações, porque nós podemos ir muito além do que nós imaginamos ou do que nos contaram. E a busca pelo conhecimento faz com que os nossos limites sejam ampliados. Isso aqui é muito importante. Quanto mais eu sou instrumentalizado, mais eu alargo as limitações da minha vida. Quanto mais eu aprendo, menor ou maior é a distância entre eu e o limite. A minha potencialização acontece. O livro de Provérbios está ensinando isso de forma muito clara. Nós precisamos nos potencializar. A gente vai, às vezes, perceber que nós temos uma tendência muito grande de cultivar as nossas fraquezas. Nós temos uma tendência muito grande de focalizar e fazer com que isso seja expandido nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Eu nunca consegui, não faz parte da minha vida, minha família nunca conseguiu, isso não é meu. Quando, na verdade, a gente deveria focar a nossa atenção nas nossas potencialidades, desenvolvermos, aprimorarmos. E aqui eu quero fazer um desafio para você. Um desafio para a tua vida. Desafio você a partir de hoje, dedicar pelo menos 15 minutos do seu dia para um aprendizado novo, para o aprimoramento de algo que você já entende, para crescer sobre algumas, gastar tempo desenvolvendo, gastar tempo crescendo, buscando conhecer. Às vezes a gente se enjaula dentro da nossa bolha, do nosso mundo, dos nossos desejos, das nossas vaidades e passamos horas rolando o dedo no Reels do Instagram, vendo vídeo que não nos agrega em nada. Separa aí 15 minutos e fala: agora esse momento é o momento que eu vou dedicar para minha ascensão, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Isso aqui, gente, está muito vinculado à palavra, porque tem muita gente na igreja que não dá atenção e não valoriza a palavra porque não conhece. Aí entra no culto e ouve a pregação e não faz muito sentido, porque aquilo não tem um nexo para a pessoa que não conhece. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu consigo me apropriar do que alguém está falando, valorizar o que alguém está falando. Mas eu reconheço quando aquilo que alguém está falando é importante. Então eu preciso me dedicar a essa construção minha. Às vezes a gente gasta tempo fazendo tanta coisa e não paramos 15 minutos para dedicar um crescimento pessoal. Eu tenho falado isso especialmente para quem já nos acompanha há mais tempo. Acorde pela manhã,
programe-se para acordar mais cedo. Invista primeiro em você. Dedique o seu tempo com Deus. Dedique o seu tempo para o crescimento, para o teu desenvolvimento. Agora, às 6 horas da manhã, eu só estava pedindo, inclusive, gente, aí essa semana nos meus stories, para a gente fazer uma campanha de jejum. Ano passado a gente fez uma de 7 dias, uma de 21. Então, até uma sugestão. Se tiver alguém comigo disposto a criar um programa de jejum a partir de semana que vem, como que a gente fazia isso? A gente entrava cada um em jejum nos seus propósitos, mas todos os dias pela manhã a gente entrava 6 horas da manhã com uma live de oração, meditação na palavra. Então, o que eu faço? Olha aí, o Denner aceitou o desafio. Tamo junto, vamos pra cima, Denner. Essa é a proposta. Acorda mais cedo. Coloca o despertador para acordar 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo. Eu procuro acordar 1 hora mais cedo. Por quê? O que eu faço quando acordo? Levanto, tomo um copo d'água. Eu tenho um pouco de dificuldade de acordar nesse primeiro momento com muita velocidade, então às vezes que eu acordei e dobrei o joelho para orar foi o desafio mais fácil, porque eu dormia orando. Não sei se você já cometeu esse pecado, mas isso não é um pecado, tá, gente? A melhor coisa é dormir nos braços de quem te ama. Essa é a desculpa, né? Eu dormi orando, então eu precisei mudar minha estratégia. Então eu acordo, tomo uma água e vou fazer uma caminhada. Enquanto eu estou caminhando, eu estou ouvindo ou uma mensagem bíblica, ou estou ouvindo um audiobook, estou ouvindo alguma coisa que vai me acrescentar. Vai me acrescentar. Ok, cheguei em casa, tomo um banho, calorzão maravilhoso para tomar aquele banho gelado. Terminou de tomar o banho, olha aí, gente, muita gente conosco no propósito, hein? Vamos começar segunda, então. Vamos começar segunda. Você vai ver que esse ano vai ser um ano de diferença da tua vida. Porque os teus hábitos serão diferentes. As tuas atitudes serão diferentes. Às vezes a gente fica querendo que as pessoas nos reconheçam, mas nem a gente nos reconhece. Às vezes a gente fica querendo que as pessoas nos valorizam, mas nem a gente se valoriza. Porque se a gente se valorizasse, se a gente reconhecesse a nossa importância, a gente gastava mais tempo no nosso crescimento, mais tempo no nosso desenvolvimento. A gente se amava mais, até porque a gente só pode amar o outro à medida que a gente se ama. O padrão de amor para o próximo é o amor que nós temos a nós mesmos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quanto mais eu me amo, quanto mais eu cuido de mim, eu vou ter ferramentas para cuidar e amar outras pessoas. Então, é isso que a gente está propondo. A gente vai investir em nós. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos caminhar juntos, debaixo desta graça que Deus está nos dando. A nossa geração vai viver um tempo extraordinário de glória e você faz parte disso. Deus te escolheu para isso. Não foi à toa que você venceu aí esses 2 anos de pandemia e está vencendo. Vai vencer em nome de Jesus para ser uma pessoa extraordinária, significativa e marcar essa geração. Acordo, saio, faço a caminhada, aí tomo um banho, aí vou fazer o quê? Aí eu vou dobrar o joelho para orar. Gente, é extraordinário. Momento de comunhão com Deus. Termina a oração, vou para a leitura da Bíblia. Termina a leitura da Bíblia. Eu gosto de ler um livro também, separar um pedaço de um livro, um capítulo de um livro. 1 hora fazendo isso. 1 hora fazendo isso antes do meu dia começar. Quando eu preciso sair para trabalhar, eu já fiz muita coisa. Eu já paguei a mim mesmo primeiro, eu já valorizei a minha vida, eu já disse que eu estou de pé para viver o que Deus tem para minha vida, eu já acordei disposto a crescer. E eu vou dizer para vocês, esses 2 últimos anos para mim tem sido de crescimento extraordinário. Tá aqui falando com vocês, gente. Para mim é um presente e é fruto de uma superação, fruto de um desenvolvimento. Por quê? Porque a gente pregar no púlpito é uma coisa. Agora, eu tô falando para um aparelho telefônico. Eu tinha muito medo de ser criticado, medo de ser avaliado, medo de errar, medo de não falar alguma coisa tão coerente. E às vezes passava-se 1 ano sem fazer uma live. E isso foi superado a partir do momento que eu comecei a investir em mim e saber que tem gente que também precisa caminhar em direção a esse extraordinário. E nós vamos viver um tempo extraordinário. Nós vamos viver um tempo extraordinário. Você vai quebrar esses bloqueios em nome de Jesus e a gente vai caminhar. Grava isso que a gente aprendeu na nossa live de hoje. Já passou até da nossa hora, gente. Quem tá gostando aí, por favor, coloca o fogo aí. Quem é de fogo, manda fogo. Só gente do fogo. Coloca a labareda de fogo aí. Fez sentido, tá fazendo sentido para vocês? Estão gostando? Porque essa é a proposta, gente. A gente subir, a gente crescer, a gente viver o que Deus tem para nossa vida, romper com as nossas limitações. E aqui, gente, é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, nossa primeira live.
toda semana a gente vai estar aqui na quinta-feira às 20 horas. E o que eu te digo é que você vai sugestionar o tema das nossas falas. Olha aí, o pessoal tá gostando, hein? Que coisa linda, gente. Meu coração tá alegre de ver isso. Até o Jaldeir tá com a gente aí, que top, mano. Sensacional ter vocês aqui conosco. Que alegria, gente. É isso que me motiva, ver vocês sendo abençoados. Ver vocês crescendo também. Quero crescer com vocês e o que eu tenho, que eu puder contribuir para o crescimento de vocês, podem contar comigo. Gente, nós vamos agora, após a live, grava isso, após a live, eu vou fazer um post no meu Instagram, você vai deixar o seu comentário lá do que você achou da live, e depois no comentário você coloca o foguinho lá também, para o pessoal ficar assustado com esse movimento de fogo que está acontecendo aí. O que é isso? Que fogo é esse? Só para quem está aqui com a gente. E mais do que isso, eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois no Stories para saber qual que vai ser o próximo tema de semana que vem. A gente vai estar falando em Provérbios, mas em Provérbios descobrindo como a gente vai trabalhar esse tema que vocês vão sugestionar. E para vocês que gostaram, eu vou dar um sorriso aqui, vocês vão fazer o print, hein? Vão printar a tela, vão marcar nos seus stories, vão marcar eu lá nos stories que eu vou repostar vocês, beleza? Vamos lá? Tirou o print? Tirou o print aí? Deu certo? Se tirou o print, coloca aí ok, compartilha lá nos seus stories e marca eu lá, André Santos, _AS. Faz a marcação que eu vou repostar vocês. E lá no post do Instagram você comenta a frase que você gostou, comenta o que marcou a tua vida, compartilha lá nos seus stories a frase que você gostou e que marcou você, que eu vou repostar vocês lá. Gente, vocês estão acompanhando o nosso Instagram, eu espero que vocês estejam gostando de tudo que a gente está fazendo. Eu resolvi esse ano investir nas ferramentas para alcançar as pessoas que querem crescer, que precisam crescer. E nós estamos com plataformas no Spotify, nós estamos com plataformas no YouTube, Facebook, Instagram, tudo para alcançar vocês. Essa live de hoje, ela vai pro AvivaCast. A AvivaCast é o meu programa lá no Spotify. Já temos o primeiro áudio lançado essa semana. Você que está no Spotify, procura lá a AvivaCast e começa a seguir a gente lá. Já temos a primeira mensagem, o semeador saiu a semear. Essa live vai ficar no AvivaCast, depois vai pro YouTube também e vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Que o fogo de Deus queime sua vida, sua alma. Que 2022 seja um ano de muita glória. Não esquece agora de correr lá no post do Instagram, de fazer o seu comentário, deixar o fogo, a chaminha lá, marcar a gente nos stories, porque semana que vem tem mais, tá bom? Deus abençoe muito, gente. Amo vocês. Foi um privilégio imenso estar com vocês aqui nessa noite.